Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o nosso podcast aqui da TV Câmara Campinas, que cada semana traz um bate-papo com um vereador ou vereadora do Legislativo da nossa cidade. Hoje, o nosso convidado é o vereador Paulo Haddad, ele que já participou aqui falando da sua vida pessoal, falando também da sua trajetória política, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação como parlamentar. E como é de praxe, eu vou fazer a abertura fazendo aqui a minha audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados um pouco acima dos ombros com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com uma blusa que tem um decote V, ele é chamado de verde água. Estou com uma saia ferrugem marrom, quase marrom. E aqui ao meu fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo todo em preto, uma TV com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo em azul e branco. Paulo Haddad, seja novamente bem-vindo e também já o convido a fazer a sua audiodescrição. Mirna, muito obrigado. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos agora, eu tinha cabelo preto, olhos castanhos escuros, enfim, estou com uma camisa branca, uma calça jeans, né, um jeans mais pro Delavé e um sapato preto. Então estou vestido para todas as ocasiões, básico para essa ocasião que é especial, mais do que especial, mas também para outras situações do dia a dia. Que são básicas para todos os lugares, né, vereador? Exatamente. É isso aí. O vereador, para quem acompanha, sabe que ele, além de ser líder de governo, ele é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara. Nós já conversamos aqui, Paulo Haddad é médico e também cirurgião dentista. Só que, então, justamente por essa história, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Eu vou começar a falar com você sobre saúde, viu, Paulo? A gente tem algumas ações que a Câmara, inclusive, transmite e acompanha. Você trazendo debates importantíssimos aqui, com temas atuais. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua proposta em trazer esses temas aqui, mesmo em reuniões fora comissão de saúde, uma atuação mesmo do seu gabinete. Mirna, eu acho importante que nós, parlamentares, tenhamos uma leitura daquilo que é importante para a população. A minha área de formação, como você bem disse, é a área de saúde. Então, nada mais oportuno de que eu traga, né, para essa casa, para debate, não dentro da comissão especificamente, Comissão de Saúde, Política Social e Saúde, mas também em outros espaços, né, que a gente possa debater temas que são extremamente importantes e que trazem contribuições para a nossa população, para o nosso cidadão comum que está nos assistindo. Por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos o Fevereiro Amarelo, falando sobre a leucemia, ou as leucemias mais especificamente, né? São vários os quadros que podem trazer esse tipo de problema, que é um câncer no sangue, né? A leucemia nada mais é que um câncer no sangue. Então foi debatido com profissionais do mais alto gabarito, explicando tudo que poderia advir de um quadro de leucemia, todos os achados clínicos, perdão, as manifestações, e foi um debate muito rico, né? Porque algumas famílias se deparam com quadros, né, com crianças, né, que eu acho que é o que mais fragiliza a gente, né, às vezes numa idade muito tenra, com um problema de saúde que não é difícil de acontecer, até tem uma incidência razoável. E isso, né, para quem pôde acompanhar, foi extremamente importante. Dessa leitura minha, né, dentro da área de saúde, surgiu inclusive uma lei, né, de minha autoria, que dá isenção para as pessoas que são inscritas no REDOME, que é o Cadastro Nacional dos Doadores de Medula Óssea, para concurso público a nível municipal. Né, o grande apelo não é pelo valor em si, né, da isenção da taxa de inscrição, mas que as pessoas se sensibilizem da grande dificuldade que é você achar um doador compatível, né, para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adulto que precisa, ou aquele jovem que precisa de um transplante de medula. Então hoje nós temos grandes bancos de medula óssea,
o maior americano, seguido, se eu não estou enganado, da Alemanha, e o Brasil acho que é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea, pessoas inscritas. Então, muitas vezes é difícil você achar dentro, né, do ambiente familiar, e isso tem que recorrer para outros doadores compatíveis dentro da população que está inscrita, que se dispõe a ser doador. Então, isso é muito bacana, porque dentro desses debates você consegue sensibilizar a nossa população da importância, não só de conhecer parte daquilo que é importante nessa doença, de como tratar, né, quais são os meios, quais são as alternativas, mas também que se torne protagonista daquilo que é importante para que as pessoas tenham uma sorte melhor na cura de uma doença que tão, muitas vezes, fragiliza não só a criança, não só o adulto, mas toda a família. Outra iniciativa tem a ver também com a sua segunda profissão, que é a saúde bucal. Hoje, antigamente se falava muito em cárie, né? Mas isso faz muito tempo. Hoje, qual é a maior preocupação quando a gente pensa nesse termo saúde bucal? Então, ainda a maior incidência é da cárie. Ainda é da cárie. Porque a gente ainda tem muitos produtos, né, que têm açúcar na sua composição, doces, por exemplo, balas, enfim, né, o açúcar, a sacarose propriamente dito, e acaba fazendo com que nós tenhamos uma incidência grande de cárie. Quando nós tivemos, né, a implantação da fluoretação da água, que é uma política pública que veio para ficar, isso foi extremamente impactante, reduziu muito, mas ainda assim a gente tem a cárie como o maior agente de perda, né, de elementos dentários ou de dentes dentro da nossa população. Mas temos também outros problemas, problema periodontal, né, que é o problema de gengiva, Sim. que muitas vezes o dente está íntegro, está rígido, né, ele não tem cárie, mas todo o suporte dentário, né, que é a gengiva e o osso que suporta o dente, ele acaba reabsorvendo, você acaba perdendo e você acaba tendo a perda, né, ou acaba amolecendo esse dente, né, colocando numa linguagem popular, você acaba perdendo o dente, um dente íntegro. Sim. Outros problemas, quadros de infecção, né, então nós temos, por exemplo, problemas de infecção e o sangue que circula na boca, circula ali naquele periodonto, na gengiva, em volta da gengiva, em volta do dente, ele circula no corpo como um todo. Sim. Né? Ele vai para o pé, vai para o cérebro, vai para o coração. Então nós temos quadros de infecção à distância, por exemplo, infecção do coração, endocardite bacteriana, que é uma infecção de uma das membranas do coração, que pode levar, né, a um problema cardíaco grave por falência até do órgão, ou também um quadro de sepsemia, infecção generalizada. Né? Hoje nós temos, né, como algo muito importante, né, e a gente teve a felicidade também de propor uma lei que é o mês de março, que é o mês de prevenção da saúde bucal. Então nós temos e outros projetos também, por exemplo, o cirurgião dentista dentro de uma UTI, para que se faça uma higiene dos pacientes acamados, pacientes que estão inconscientes, paciente que está em coma, né? Porque o tempo de internação e as complicações dos quadros de infecções da cavidade bucal, eles são minimizados. Até porque a boca é um lugar de entrada de bactéria. É a porta de entrada, é a maior cavidade a céu aberto que nós temos. Então, a porta de entrada é a maior porta de entrada. Certo. Então, a saúde bucal, ela repercute no corpo como um todo. Sim. E algumas manifestações de problemas do corpo, vou dar um exemplo aqui muito tranquilo. Às vezes você tem um sangramento de gengiva, você acha que o problema é um problema de higiene bucal, de manutenção, mas é um quadro já de uma aplasia ou uma leucemia num estágio mais avançado, que leva a uma alteração da coagulação do sangue e você vai ter sangramentos, como outros problemas, né, que repercutem diretamente na cavidade bucal, que é o indicativo de que o seu corpo está doente. Então você tem que ficar atento. Então são várias as ações que a gente tem, desde fazer com que a criança, e às vezes até o adulto, aprenda a escovar o dente direito, Sim. com aquela técnica adequada, né? Escovar direitinho, passar o fio dental, a periodicidade de escovação, né? Explicar que a melhor escovação tem que ser à noite, antes de dormir, porque muitas vezes nós achamos que
né? Ah, não, antes de dormir eu tô com preguiça. E é onde a cavidade... Amanhã você escova direitinho. Então, é onde você fecha a boca. Você tem lá o substrato, que é a comida para a bactéria, né? Que é o resíduo de alimento, né? Que ele cola no dente, forma a placa bacteriana, e aí você tem todo um processo de instalação da cárie, né? Desmineralização do esmalte e instalação no processo de cárie, como também um hálito ruim, né? Enfim, são várias repercussões. E como foi para você, Paulo, trazer todas essas questões da medicina para o âmbito da política pública, pensar nesses assuntos? Você está falando agora, a gente falou do fevereiro laranja, que é fevereiro amarelo, você falou inicialmente, mas a gente tem outras ações aqui, né? Como foi trazer tudo isso para o âmbito de política pública? Pensar nesses temas, mas pensar, eu preciso conscientizar, e quando você conscientiza, você fala, não, aqui cabe um projeto de lei. Como que é isso para você? Na realidade, eu acho que é a sensibilidade do legislador. Né? Isso é público. O que me trouxe aqui foi a minha vida privada, né? Tudo que eu fiz dentro da área de saúde, toda a minha evolução, né? Primeiro como cirurgião dentista, depois cirurgião bucomaxilofacial, depois fui fazer medicina por conta daquilo que eu realizava em termos de procedimento cirúrgico, que era extensão de limite, e nada mais lógico, óbvio, de que eu tentar colocar isso no papel, fazendo com que isso se tornasse público e talvez acessível a toda a população, ou boa parte da população, num projeto de lei. Então, esses projetos, essas proposituras, né, não só na área de saúde, mas também em outras pautas que às vezes chegam até o nosso gabinete, elas são extremamente importantes. Mas especificamente a área de saúde, eu acho que é uma consequência de tudo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu ainda continuo fazendo na minha vida privada. E aí, a comissão nesse contexto, qual que é a responsabilidade também de hoje presidir? A gente está num momento mais tranquilo, a gente sabe que a comissão lá na pandemia teve muito trabalho, hoje está um pouco mais tranquilo, a gente tem aí uma rede Mário Gatti bem melhor estruturada, mas sempre há questionamentos, né? A pandemia foi um grande desafio, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre isso. Houve momentos que nós não tínhamos medicação para que se fosse feita intubação de pacientes. Não digo especificamente na cidade de Campinas, mas também em várias cidades e estados do Brasil. A gente sabe que da importância de uma medicação para que se faça a intubação do paciente. E, primeiro, né, ninguém conhecia a doença, né? Então, fica em casa. Né? Depois viu que o ficar em casa não foi a melhor política, porque também ninguém sabia. Então, tinha que ir para o hospital. A oxigenoterapia era extremamente importante. Algumas medicações... Tinha a questão do leito, que a comissão trabalhou intensamente nisso. Quando né, da sinalização para a população que o importante era que as pessoas não esperassem, foi aí que a gente acabou entrando, e houve a leitura de que quanto antes a pessoa pudesse ser atendida, para que fizesse aí um aporte, né, do oxigênio, para manter a sua capacidade respiratória, para que ela não entrasse num quadro de sofrimento respiratório que tivesse que ser entubado, o número de leitos ele se tornou insuficiente para a demanda. Sim. Nós tínhamos situações de extrema gravidade, pacientes que estavam nas ambulâncias, né, com suporte, né, de vida dentro de uma ambulância que precisava de um leito. Então, nós fomos até São Paulo, eu e outros vereadores, para que a gente pudesse ter a parceria mais propositiva do governo estadual, com a abertura de novos leitos, respiradores, enfim, todo um suporte de vida para que a gente pudesse enfrentar a pandemia. E nesse momento, como você bem disse, hoje nós estamos vivendo um mar de brigadeiro, né? Muito mais tranquilo, muito mais sossegado, um mar de calmaria, né? O céu é de brigadeiro, o mar é de calmaria. Então, um mar mais calmo. Mas o mar calmo não faz não faz um bom marinheiro, né? Sim. Como nós aprendemos lá atrás, a gente tem que passar pelos momentos difíceis para que nas situações mais tranquilas a gente também tenha equilíbrio e saiba que isso pode ser transitório. Mas hoje as coisas estão mais equacionadas, né? A gente, Sim. por exemplo, na Covid,
está tudo mais ou menos administrado, nós temos as vacinas, não podemos relaxar. Temos exemplo do sarampo que voltou, enfim, mas fica aí esse legado. Mas hoje a comissão ela se debruça mais nos projetos que chegam até a comissão para que a gente possa primeiro distribuir, depois analisar dentro dos pareceres das pessoas que foram, dos membros que foram indicados para exarar o parecer. E aprovação dentro de uma comissão plenária. E também, a prestação de contas também. Também. Da audiência, porque a saúde tem que fazer a prestação, não é? Isso, é o relatório detalhado do quadrimestre anterior. Então, a cada quadrimestre é uma audiência pública. A própria secretaria marca e eles vêm até a Câmara Municipal para prestar. Não só aquilo que foi gasto, mas tudo aquilo que foi feito em termos de atendimento à nossa população. Com todos os indicadores, aquilo que melhorou, aquilo que não melhorou, aquilo que eles pretendem melhorar, enfim. É uma prestação de contas de tudo que é feito dentro da saúde na cidade de Campinas e apreciada pela nossa Comissão de Política Social e Saúde. Apesar desse mar calmo, uma demanda que ficou bem contundente, que inclusive você agiu diretamente com isso, foi em relação ao mutirão das cirurgias, em especial a tudo isso. Foi emenda impositiva, foi atuação da comissão? O que foi isso qual foi a parte do legislativo para que isso acontecesse na cidade? Mirna, quando nós votamos as emendas impositivas, eu falo que foi um grande marco para a Câmara Municipal de Campinas, que ela democratizou. Então, o vereador hoje, ele tem um recurso que ele pode destinar 50% daquilo que lhe é facultado especificamente para a área de saúde, e os outros 50% ele pode destinar para aquilo que ele quiser. Pode ser segurança, pode ser cultura, pode ser transporte, enfim, né? Algumas entidades, Secretaria de Ciência Social. E a leitura que a gente tem em termos de demanda reprimida, ela é extremamente importante. Então, chegou até o meu gabinete, até o nosso gabinete, eu sempre gosto de falar na primeira pessoa do plural, que ninguém faz nada sozinho. Não sou eu, mas sim somos nós, todos os atores que fazem parte do meu gabinete, uma demanda de um aparelho que é um laser de Thulium. Hoje é aquilo que há em mais alta tecnologia, aquilo que é o top em termos de tecnologia para remoção de cálculos de alta complexidade, cálculos renais, aquele cálculo que você só conseguia remover através de cirurgia aberta, ou seja, você ia por uma sala de cirurgia, não, centro cirúrgico, anestesia geral, uma incisão, né, lateralmente, para você ter acesso ali na região que tinha a pedra grande, o cálculo renal, e aí você operava o paciente ia para uma UTI, às vezes para um leito, com muito gasto para o poder público, demandando internação, demandando aí um tempo muito grande, desde do diagnóstico até a resolução do quadro. Esse aparelho, o que ele faz? Por via da uretra, né, por fibra ótica, ele vai lá, bombardeia o cálculo renal. Então, da mesma forma que ele bombardeia, ele aspira, o paciente entra, ele fica muitas vezes no mesmo dia, ele fica internado, né, numa internação, chama hospital dia, e às vezes ele vai embora no mesmo dia ou no dia seguinte, sem morbidade, sem nenhum tipo de incisão, sem nenhum tipo de corte. Esse aparelho hoje está onde? No Ouro Verde? Está no Mário Gatti. Mário Gatti, tá. E também esse aparelho se presta para procedimentos de remoção de hiperplasias benignas de próstata. Então, aquele paciente que tem lá um problema na próstata, né, às vezes pacientes de mais idade, já com um quadro clínico, né, um quadro com algumas comorbidades, com alguma dificuldade, que teria que fazer também procedimento sob anestesia, ou uma cirurgia mais abrangente, ele também faz por esse aparelho. É transuretral, faz toda a raspagem, é muito tranquilo, muito rápido. Então hoje nós temos no SUS Campinas um equipamento de primeiro mundo, que muitos hospitais particulares não têm. Então foi emenda minha, dinheiro que eu destinei, foi quase 1,5 milhão de reais para a aquisição desse aparelho. E em uma das ações todos os profissionais da urologia do Mário Gatti, tem lá o Dr. Fábio Ferreira, enfim, alguns profissionais que a gente acabou, o Leandro Chiarelli,
que é um urologista, meu urologista, a gente acabou tendo a oportunidade de participar de um dia de cirurgias, de um mutirão de cirurgia. Então foram vários pacientes que foram operados, né, assim, para alegria, felicidade minha de poder acompanhar em loco um mutirão que tinha ou tem, né, alguma demanda. Esse foi o tema, inclusive, de uma palestra que você trouxe para cá, não foi? Isso, a gente conversou um pouquinho, mas esse foi o câncer de bexiga. Ah, tá. Foi um outro, se você me permite, Pode, Afonso, fica à adiantar. vontade. Foram 2 aparelhos que eu destinei também para as equipes do Ouro Verde e do Mário Gatti. São 2 aparelhos para diagnóstico e também para tratamento de câncer de bexiga. Então, você faz lá também por fibra ótica, fez lá uma biópsia, diagnosticou câncer de bexiga, você vai lá, faz uma raspagem e o tratamento via também uretra, que você não tem que fazer cirurgias abertas, para diagnóstico precoce e tratamento, né, desses tumores que muitas vezes são negligenciados. Existem alguns sinais, né, a gente estava falando, o sangramento, o sangue é um sinal, então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, que é algo que pode ser curado, né? Sim. Pode ter um desfecho melhor, mas se for negligenciado, talvez o paciente não tenha sorte. Então são 2 aparelhos. Inclusive, eu lembro que o médico que o senhor trouxe como convidado, o médico, acho que do Mário Gatti mesmo, falou da importância desse diagnóstico e de a gente ter essa tecnologia agora à disposição da rede pública para esses diagnósticos cada vez mais precoces, para que o atendimento seja também, claro, com muito melhor resultado. E a gente lembra que sempre que o diagnóstico ele é precoce, também há uma economia na saúde pública, correto? Isso, com certeza. Assim, o câncer de bexiga, diferentemente do câncer de próstata, você não tem rastreamento, né? Então, você muitas vezes tem algum sinal ali e às vezes já é tarde, mas é importante, né? E esse aparelho, ele serve justamente para isso, para que você consiga fazer um diagnóstico precoce. Câncer de mama, por exemplo, você vai lá, faz a mamografia, faz seu ultrassom, tem um rastreamento. A próstata é a mesma coisa, o toque retal, o ultrassom, mas de bexiga especificamente não. Então, daí a importância desses 2 aparelhos dentro da rede pública, para que a gente consiga diagnosticar precocemente, num tempo muito rápido, e também o tratamento sem muita morbidade, sem levar nenhum tipo de impacto maior, né, para o paciente, para que ele sofra mais do que ele já tem ali o diagnóstico do tumor, que antigamente ninguém falava, né? Falar a palavra câncer era uma sentença de morte. Hoje não. Hoje você fala do câncer abertamente e as pessoas elas têm que entender que não é porque diagnosticou que a cura não vai acontecer. Pode acontecer tranquilamente. Paulo, você também tem um envolvimento bem importante quando a gente pensa no esporte, né? E tem aí feito algumas ações, principalmente usando essa ferramenta que é a emenda impositiva, para quem está em casa entender, se já não ouviu falar, que é um valor do orçamento do município para que os vereadores possam indicar determinadas obras, reformas e outras ações, já com aquele orçamento que já está separado. Ou seja, não tem como a prefeitura falar não tenho dinheiro, é por aí. É isso mesmo. E quando a gente pensa em esporte, eu queria que você falasse um pouco desse seu interesse e principalmente em que momento que você falou, olha, preciso destinar aqui a gente precisa ter arenas e tudo mais. O esporte, desde que me conheço por gente, eu sempre gostei de praticar esporte, ou corrida, capoeira, kung fu, futebol, enfim. A gente não pode parar. Eu acho que o corpo são, a mente é sã também, né? Corpo são e mente sã. E a atividade esportiva, ela muitas vezes demanda de pouca estrutura, né? Tem coisas que você consegue, fornecendo bola, dando uma estrutura para que ocorra um campeonato. Então, todas as vezes que nós somos procurados para poder destinar algum recurso, tem lá 2 exemplos, por exemplo. O Campinas Fight, que é o pessoal do Taekwondo, né? Uma equipe campineira, competição em alto nível. Nós já ajudamos em acho que 2 eventos, custeando o árbitro, medalhas, troféus, enfim.
né, para que a gente pudesse dar toda uma estrutura que o evento tivesse aí, né, a sua, toda a sua ação, tudo que acontecesse dentro da mais perfeita ordem e do glamour, ou daquilo que necessitava mesmo, né, preenchendo, né, tudo aquilo que seria importante para que os atores, que são os atletas, pudessem competir sabendo que está tudo ali tranquilo, uma tenda, um gradil, enfim. E outra atividade que a gente tem também um laço muito estreito é o handebol de praia, o handebol de areia da cidade de Campinas, que é o 360. Ele tem patrocínio, né, de uma empresa que o patrocina, mas também tem algumas necessidades que são específicas. Então tem aí a Juliana e a Thaís, que são as duas professoras, que hoje são amigas, que muitas vezes elas chegam com algumas demandas. Uma das demandas foi a areia, para que as crianças, os jovens, os atletas de seleção brasileira pudessem jogar. Onde ele é praticado? Eles jogam em dois espaços. No Taquaral mesmo? No Taquaral ele joga. Na verdade, são três. No Costa e Silva tem uma área pública que eles jogam, e também em Souza tem uma área pública também que eles jogam. Então a gente ajuda na manutenção, às vezes areia, para que eles consigam praticar, mas eles são crianças, né, famílias em situação de vulnerabilidade, mas dali já surgiram grandes atletas que hoje fazem até parte da seleção brasileira, da seleção campineira, da seleção paulista. Mas o que a gente ficou muito contente de poder ajudar foi lá no Centro Esportivo de Alto Rendimento. Do CEAR. CEAR, exatamente. A gente conseguiu viabilizar, foram 160 toneladas de areia. Ele já foi entregue? Já foi entregue. Depois da reforma? Não teve a reforma do CEAR, mas a arena do handebol de areia hoje é uma realidade. É uma areia muito fina, uma areia específica. É aquela areia, assim, vamos colocar na linguagem top. Sim. Né? Você está treinando lá, Miriam, você está competindo, a areia não fica quente. As crianças, os jovens, eles conseguem jogar e não se queimam, né? Às vezes você está lá no sol do meio-dia, 1h da tarde, com calor que, né, a gente não consegue. Então nós conseguimos disponibilizar troféus, medalhas. Então hoje a gente tem a felicidade de poder ajudar em algo que começou pequeno lá atrás, sim, com famílias, né, que a gente sabe da dificuldade de você tirar um jovem, né, daquilo que não é bom, né, droga, enfim, marginalidade. Aí as famílias acompanham as crianças, trazer para o esporte de alto rendimento, que hoje é um esporte de alto rendimento, Mas e você, joga handebol? Eu arrisquei, mas era de quadra. Entendi. Mas eu fui quem, na inauguração, como tem no basquete, você lança a bola, sim, eles disputam, eu fui um convidado de honra, vamos dizer assim. E na virada esportiva? Na virada esportiva eu não participei, tá, mas a gente participou no final de semana anterior da inauguração desse espaço, né, dessa quadra de areia, que foi muito legal. E assim, veio num momento muito oportuno para que eles continuassem, pudessem fazer ali o treinamento e as competições. E teve, né, depois disso, nós tivemos a oportunidade também de ajudar numa etapa do Campeonato Paulista. Só que aí foi lá no Taquaral, sim, Paulista de handebol de areia também, handebol de praia. E como que é para você ser vereador e estar antenado com tantos assuntos que vêm aí, desde a saúde, que ok, é sua área, você é médico, tá tudo bem. Mas, de repente, ser procurado para atuar em outras áreas e você ter que entender daquilo e ter que trabalhar para também ajudar aquela população, aquele bairro ou aquele setor. Como que é isso para você? Bom, Mina, tem um ditado que diz o seguinte, né? Quando você quer alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, procure aquela pessoa que está ocupada. Porque aquele que está ocupado, ele vai arrumar um tempo e vai fazer. Aquele que está sem fazer nada, ele vai arrumar uma desculpa e não vai conseguir fazer. Mas eu tenho uma coisa muito nítida. A gente tem que ter equipe, né? Se você tiver um grupo, eu sempre cito o exemplo, né, para quem lembra do que eu estou falando. O Ivo Pitangui foi um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo,
e ele era brasileiro. Só que ele não fazia tudo. Ele tinha na equipe dele alguns cirurgiões plásticos, otorrinolaringologistas, cirurgiões dentistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogos, enfim. Então, tudo isso é uma equipe. E eu tenho que render aqui as minhas homenagens ou minha gratidão ao meu grupo de trabalho. Porque muitas vezes, claro que eu não consigo dar conta de tudo, mas eu acompanho tudo. Eu sou muito exigente, Mas eles são seus porta-vozes ali naquele momento. Sempre, exatamente. Então, muitas vezes eu falo, nós temos aqui algo que nos foi colocado como desafio, vamos tentar fazer? Não, vamos embora. Algumas coisas saem da nossa cabeça, da minha ou do próprio grupo, outras coisas chegam por intermédio de segundos, terceiros, enfim, da população. Nós também fazemos parte, né, desse seleto grupo da população campineira, da nossa população brasileira, que o brasileiro é criativo. Sim. Então, quando nós temos desafios que são possíveis de serem executados ou execuíveis, nós nos debruçamos e vamos à luta. Mas a via de regra é isso, a cabeça da gente não para. Né? Nós estamos em constante transformação, estamos nos reinventando a cada dia. Né? Eu acho que a tônica da vida da gente é trabalhar. Sim. Se você põe como meta, daqui uns anos eu vou parar de trabalhar, eu vou aposentar, você está fadado ao insucesso. Eu acho que você tem que colocar em mente que você vai trabalhar até morrer. Nem que você não dependa do dinheiro que você vai ganhar para o seu sustento. Você pode trabalhar para ajudar, pode trabalhar por ser alguém útil. Ser voluntário. Né? Exatamente, voluntariado. Né? Não que você necessite daquele trabalho para você sobreviver, mas sempre estar ocupado com algo que te traga prazer e pautado em desafios. Eu acho que o desafio leva a gente para frente. Eu abri hoje na Casa do Povo lembrando que Paulo Haddad é o líder de governo na Câmara. Para quem está em casa, o que é ser líder de governo? O que é isso? A liderança de governo, que eu acredito que é um grande desafio, eu acho que a gente pode, muitas vezes, entender como talvez uma grande oportunidade de a gente mesmo crescer, né? Nós amadurecemos e isso me foi confiado pelo prefeito Dário na legislatura passada e reconduzido nessa legislatura. Eu, no começo, Mina, eu já até tive a oportunidade de falar disso, eu recebi com muita alegria, mas também com muita preocupação para saber se eu teria, né, um perfil. Capacidade todos têm. Sim. Né? Eu acho que dentro daquilo, né, que é a nossa proposta, daquilo que a gente tem enquanto conteúdo, bagagem, todos têm competência. Mas eu queria saber se eu conseguiria, né, levar a termo isso. E para mim foi um grande aprendizado, porque eu sempre fui uma pessoa de diálogo, eu não sou nem na extrema direita, nem na extrema esquerda. Eu acho que a gente, na vida, tem que saber compor. Eu que acompanho as reuniões, vejo que você conversa sempre com todo mundo super bem. Isso. Não existe... É um diálogo bem calmo, digamos assim. Eu acho que assim, dentro da Câmara Municipal, os 33 vereadores, né, no qual nesse grupo eu me incluo, são 32, mas eu como líder de governo, nós temos a nossa obrigação legislativa. Então, o que você faz aqui dentro importa. O que você faz lá fora, talvez outras pessoas estejam olhando. Se você tem aí uma conduta ilibada, ótimo, melhor ainda. Hoje tem rede social, tem que tomar bastante cuidado, né? É bem diferente de alguns anos. Exatamente. Então, mesmo você fazendo, né, andando, eu acho que não é mérito nenhum, é obrigação, você tem que ser justo, honesto, manter os valores, princípios, todo o legado que você trouxe de casa, né, e tudo que você aprendeu na escola. Eu tive professoras de primário, ginásio, que me ensinaram muito, tal como pai, mãe, né, tios, enfim. Mas é um legado que você traz e você não pode perder isso por simplesmente perder, por se desviar daquilo que é legal, aquilo que é ético, aquilo que é moral. Mas voltando à nossa conversa inicial aqui da liderança,
é o diálogo, né? Quando você conversa com seu filho, você tem 3 meninas, não é isso? Isso. Tem 3 meninas. Se você não tiver argumento, hoje elas dão nó em você. Não. E elas são mais novas que Sim. você. Então a Câmara é a mesma coisa. Você tem vereadores da esquerda, vereadores de centro, vereadores da direita. Você tem que saber dialogar com todos. O que é importante? O resultado final é que a gente consiga aprovar as pautas que vêm do executivo, né? E também ser o porta-voz desses vereadores na interlocução com o executivo também. Então, o legislativo falando com o executivo. Então, a importância da liderança de governo é circular bem, não só, né, dentro da Câmara, mas também com o Poder Executivo, dentro das diversas secretarias. Sim. E cumprir o papel que é algo que o governo imagina que seria o papel do líder de governo, é fazer essa interlocução e ter ali, né, dentro das propostas, aprovar o maior número de propostas possíveis, dialogar. Se puder melhorar um projeto, vamos melhorar. Se tiver algum... Tem algum momento nesse recuar que você falou que o líder de governo tem que justamente recuar para propor um novo diálogo? Existe isso também? Sim, a gente sempre tem em mente que nós não somos donos da verdade. Muitas vezes, para você dar 2 passos à frente, você tem que dar pelo menos 1 passo atrás. Então, é escutar, né? Entender aquilo que está sendo colocado, né, como negociação, né, em termos de demanda, aquilo que vem muitas vezes da vontade popular, né? Quantos projetos que vieram do governo, nós tivemos um diálogo, né, com vários segmentos da população, com vários vereadores, seja da base, seja da oposição, para que apresentássemos emendas, né, e todas as contribuições, elas são bem-vindas, desde que execuíveis, desde que a gente consiga colocar, não venha ferir a legislação ou não venha alterar sobremaneira aquilo que está sendo proposto. Mas muitas vezes nós tivemos aí alguns entendimentos, muitas vezes de tirar projeto de pauta para que pudesse discutir, né, a melhor forma de aprovar esse projeto, para que ele não tivesse veto do prefeito, ou parcial ou total. Mas é um grande desafio que hoje, depois de algum tempo, né, são quase 3 anos aí, eu encaro com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas sempre tendo em mente que aqui na Câmara nós não temos, né, dias um igual ao outro, né, não tem rotina. Então hoje a temperatura começa, né, num nível, numa graduação, daqui a pouco sobe tão rápido que a gente tem que entrar num diálogo mais intenso, numa discussão, mas sempre discussão de propostas, né, e nunca partindo para a pessoalidade. Falando nisso, vereador, nós estamos no mês de setembro, já está aqui na Câmara o orçamento de 2026, logo com certeza entrará em pauta e depois, em seguida, vem as emendas impositivas e a gente acredita que os gabinetes já estão trabalhando com essas emendas, até porque o texto final tem que estar pronto, de acordo com as normas, porque tem todo um regramento, gente, para fazer emenda impositiva. Não é só propor lá uma grande ideia, tem toda uma questão burocrática para que aquela proposta possa depois ser execuível. Como que está as suas demandas? Muita gente procurando, já tem uma linha, já tem alguma coisa que vocês pensam, olha, eu comecei, o senhor falou, por exemplo, desses aparelhos, eu comecei a fazer isso com as emendas, eu vou seguir nessa linha, eu vou mudar de linha, como que está isso? Os vários setores, vários segmentos, as várias entidades têm nos procurado, têm procurado o gabinete está avaliando quais seriam, né, as melhores alternativas para que nós pudéssemos destinar as nossas emendas impositivas. Sempre lembrando que 50% obrigatoriamente para a área de saúde. Então nós temos, por exemplo, citar aqui, no ano retrasado, nós não fizemos um aporte, mas o ano passado fizemos, por Penido Bornier. Sim. Quantas e quantas pessoas com catarata que precisam da nossa ajuda, ou mesmo diagnóstico de alguma outra patologia. Então foi algo que chegou, que nós não tínhamos até então contemplado, né, essa entidade, que agora nós vimos esse ano que com a nossa ajuda
eles conseguiram atender uma demanda até então reprimida, né, de cirurgias de através da fundação, é isso, né? Isso, a Fundação Penedo Burnier. Sim. Então é importante. Então, vários vereadores destinaram recursos. Então, eu acho que a leitura e a composição, ela será analisada ou será concluída com o maior critério possível, né, com a maior lisura possível, com a maior transparência, privilegiando aquelas entidades que eventualmente atendem o maior número de pessoas sem nenhum tipo de bairrismo, né? Sim. Nem querer privilegiar. Até porque as organizações sociais descobriram que podem bater na porta da Câmara justamente pedindo, olha, eu preciso, e mostrando porque precisa dessas emendas impositivas. A gente lembra que lá no comecinho, essa destinação era um pouco mais tímida. E aí, conforme também as organizações foram percebendo que existe essa ferramenta, elas passaram a procurar o Legislativo, né? Sim, tivemos várias reuniões. Tivemos uma reunião com a mantenedora da PUC, né? Destinamos um recurso para a maternidade de Campinas, né? Foi extremamente importante, né? Só nos reportarmos que tivemos um momento difícil da maternidade. A PUC assumiu, né? A mantenedora assumiu, e hoje a maternidade, que sempre foi referência na nossa cidade e também para a nossa região metropolitana, hoje ela está funcionando ao contento. A nossa Santa Casa também, né? É importante que alguns vereadores socorreram a Santa Casa, eu pude ajudar, e se você entrar hoje lá, você vai ver que a situação é outra, né? Tudo mudou, tudo melhorou. Sim. E, então é você ter um olhar crítico para aquilo que realmente importa. Claro que o cobertor é curto, né? Não dá para atender a todos, mas eu acho que priorizando, né, algumas situações, eu acho que a gente não erra. E quando a gente erra, tentando acertar, o erro ele é minimizado, ele não é tão intenso. Mas quando deliberadamente você acaba fazendo algo que não seria o melhor, aí já começou errado, né, Mirna? É verdade. É importante que a gente tenha essa leitura, esse bom senso para destinar. E também lembrar, né, destinamos os recursos para a cultura. Tem festas importantes, ó, a Páscoa Encantada, né, o Natal dos Sonhos. O Natal está chegando de novo. Está chegando, né? Final do ano temos aí várias regiões, tudo descentralizado, né? Os 4 cantos da cidade, as crianças recebendo, o Papai Noel, né? Toda a mensagem de Natal, que ela tem um simbolismo diferente, né? Toda a parte religiosa, né? Um contexto mais da religiosidade nossa mesmo, né? Sim, importante. da nossa cultura, né? Cultura, exatamente. O termo era isso. A Páscoa também, né? Não é diferente. Tá certo, então. Paulo, ó, a produção tá me avisando que o nosso tempo já acabou. Ah, que pena. Que pena. E agora, aqui no Na Casa do Povo, a gente volta a conversar em 2026, mas a gente com certeza vai ver o Paulo por aí falando no intervalo regimental, que líder de governo tem essa missão também, gente, sempre explicar no intervalo regimental o que é cada projeto que está sendo votado, mas que é de autoria do prefeito, fora os outros programas aqui da casa, que você sabe sempre é bem-vindo. Mirna, eu agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês. Né? Os bate-papos não são entrevistas, são bate-papos, são muito tranquilos, são muito cleans, né? E a gente tem uma alegria, um maior prazer. Também despedir do nosso telespectador, do nosso internauta, que nos acompanhe pelas redes sociais, Paulo Haddad Campinas, e enfim, né? Se quiser vir aqui na Câmara também, compareça. Qual é o número do seu gabinete? É o gabinete 9. Tá certo, então. Ó, o endereço está aparecendo aí da Câmara Municipal, que é aqui na Avenida da Saudade, gabinete 9. Também colocamos aí as redes sociais do vereador e o telefone também do gabinete, caso você queira entrar em contato com o Paulo Haddad. A gente fica por aqui, até um próximo Na Casa do Povo, lembrando que você pode ir lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas, entra lá, Na Casa do Povo, você vai encontrar tanto outras entrevistas que o vereador Paulo Haddad já conversou aqui com a gente, quanto com outros parlamentares aqui da Câmara Municipal. E eu te espero no próximo Na Casa do Povo.